estou usando a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Então, se você quiser acompanhar, está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo este lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Disse, desde o deserto, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Somente até aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra será ministrada agora, e eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor dê-me graça, Senhor, unção, misericórdia, para pregar essa mensagem, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Senhor, não da forma que eu quero, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor me use esta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo me use para levar essa mensagem, Senhor, poderosa à vida dos meus irmãos, e que essa palavra vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor, produzindo, Senhor, frutos, Senhor, de mansidão, frutos de graça, frutos de restauração, de cura, de libertação, Senhor, de arrependimento no coração dos meus irmãos. Que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito no qual foi enviada. Peço apenas que o Senhor me proteja. Amém. Amados, eu dei o título a essa mensagem, Deus nos ajuda na insegurança, ou, Deus nos auxilia na insegurança. O que fazer na insegurança também pode ser um título. Nós lemos aqui Josué 1:9, e o título dessa mensagem, ele remete à obediência. Será que nós temos sido obedientes a Deus? Será que a nossa luta é tão grande que nós não podemos obedecer a Deus? É tão grande, Senhor, a luta que eu não tenho tempo de te obedecer. Esse povo aqui, queridos, só contextualizando, eles passaram 40 anos no deserto, peregrinando. Moisés os liderava. Deus mandava o maná como alimento, Deus mandava a coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, mandava a nuvem durante o dia para fazer a sombra. A palavra diz que as suas roupas não gastavam, os sapatos não terminavam, nada lhes faltava, mas eles ficaram durante 40 anos peregrinando pelo deserto. E aqui, queridos, neste momento eles chegam às margens da terra prometida, eles se achegam a um rio chamado Rio Jordão. Eles estão de frente à terra prometida, mas acontece algo inusitado. Diz a palavra do Senhor que o profeta, o servo, o patriarca Moisés, ele morre. Moisés morre e vem um grande desânimo sobre aquele povo. Um desânimo sobre 2 milhões de pessoas aproximadamente. E não bastasse isso, Deus se achega para Josué e fala assim: Josué, agora a responsabilidade é sua, agora é você que vai tomar a terra prometida.
Agora, queridos, se coloque no lugar de Josué. Imagine só, você está lá servindo com fidelidade, você foi um dos espias que foi olhar a terra e viu que a terra era boa, e está lá e vamos para a terra prometida, ok? E quando chega às margens da terra prometida, você está com a esperança, nós temos um grande líder, nós temos um homem usado por Deus, que é Moisés, e Moisés vai nos conduzir. Aí Deus fala assim: olha, Moisés morreu, agora é com você. E aí, queridos, o que nós faríamos no caso de Josué? Será que nós sairíamos correndo? Senhor, não é comigo não, chama outro. Josué imaginou assim: Senhor, mas eu não sou Moisés. Ele foi espia, ele foi lá olhar a terra. E quantas vezes nós estamos como Josué? Nós vimos que as promessas da palavra de Deus são boas, mas deixa isso para o pessoal da intercessão, deixa isso para o pastor, deixa isso para o diaconato. Eu não quero me envolver, sabe? Mas não, hoje a palavra de Deus, ela está te envolvendo. Hoje a palavra de Deus está com muitos Josués aqui. Deus está falando com você, Josué. Você foi espia, você viu que a palavra é boa, você viu que a terra emana leite e mel, e é para lá que nós vamos, e é de você que Jesus está precisando. Então cada um de nós tem uma dificuldade na nossa vida, todos nós, todos, desde do pastor até até o que não é pastor, até o que está desviado, nós temos responsabilidades e dificuldades na nossa fé. Pode ser no casamento, pode ser na própria fé. Às vezes a sua fé está abalada, pode ser uma doença, pode ser no trabalho, pode ser com seus filhos, pode ser no seu casamento. Sua mulher não está querendo mais falar com você, ou você não está querendo falar com ela, vocês estão brigados. Pode ser no trabalho: olha, pastor, amanhã eu vou chegar lá, vai ter um gigante para eu derrubar, eu não sei o que eu vou fazer, pastor. Pode ser que você está passando por um momento de luto, eu não sei qual que é o problema. Mas pode ser que hoje você esteja aqui, e você esteja como Josué, numa situação difícil, numa decisão difícil, que Deus está te colocando. E nós não vamos ser hipócritas também, queridos, porque nós estamos aqui, e ninguém veio aqui só para orar, e só para adorar, e só para ir, não. Todos nós viemos aqui para adorar, e para buscar, e para ouvir a palavra de Deus, mas também viemos buscar algo de Deus, todos nós. Até eu vim buscar algo de Deus. Não vamos ser hipócritas não. Não vamos falar assim: não, pastor, eu venho para a igreja só por causa de Jesus, porque eu venho para adorar, e para buscar, e para louvar. Tudo bem, é louvável isso que você está falando, mas lá no seu íntimo, lá, olha para você mesmo. Você está querendo alguma coisa de Deus? Você está clamando por alguma coisa? Você está clamando por alguém? Você está clamando por alguma coisa que Deus pode te dar? Isso, queridos, tem nos trazido tristeza. Muitas vezes esse nosso desejo, a concupiscência da nossa carne, tem nos trazido tristeza, assim como muitos de nós. Isso não é exclusividade dos crentes, as pessoas do mundo passam por isso também. A tristeza, ela afeta a todos. A tristeza, ela afetou até mesmo Jesus. Diz a palavra que Jesus chorou por 3 vezes. Jesus chorou quando ele esteve no túmulo de Lázaro. Jesus chorou quando ele estava na entrada de Jerusalém. E Jesus também chorou em Hebreus capítulo 5, lá na cruz do Calvário. Relata que Jesus chorou por 3 vezes. Então eu faço a pergunta: por que pessoas como nós, pessoas inteligentes, criativas, bonitas, pessoas bem articuladas, fracassam e ficam no seu próprio fracasso? E a palavra de Deus, ela nos responde lá em Oséias capítulo 4, verso 6, e ela diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quanto mais nós estudarmos as Escrituras, quanto mais nós pegarmos os exemplos dos grandes homens e grandes mulheres de Deus aqui na Bíblia, menos nós vamos sofrer, queridos. Então nessa passagem, tem um versículo que Deus, ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Josué tinha um peso enorme para carregar. Ele tinha o peso de substituir Moisés. E não somente isso, ele tinha o peso de conquistar a terra prometida, de liderar um povo de 2 milhões de pessoas aproximadamente. Humanamente, queridos, isso é motivo suficiente para causar insegurança. E Deus sabe das nossas inseguranças. Deus sabe que cada um de nós aqui tem um calcanhar de Aquiles, tem um ponto fraco, tem um momento de insegurança na nossa vida. Mas a mensagem de Deus é essa: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E essa palavra fala muito a nossa vida, porque a ansiedade, o medo, a dúvida, ela faz parte em todos os momentos. Quando você vai começar um novo emprego e parece que não vai dar conta, quando você recebe uma conta que você não vai conseguir pagar, quando você está com um problema no seu casamento, quando o médico te dá um diagnóstico e fala assim: olha, a sua situação não é boa. Como que está a nossa fé? Às vezes você precisa tomar uma decisão difícil pela sua família. Nós vamos aprender aqui através da vida de Josué o que nós podemos fazer. Quando Deus chamou Josué, aliás, quando Deus chamou Moisés, o antecessor de Josué, Moisés alegou limitações, dificuldade de se comunicar, mas Deus encorajou ele. Deus usou ele poderosamente e ele foi criando confiança. Mas o que foi isso? Foi mérito de Moisés? Não, isso daí foi mérito de Deus. Moisés entrou com a fé e Deus entrou com o milagre. Então, certamente, queridos, Josué, ele cria em Deus, porque ele foi servo de Moisés, ele andou próximo de Moisés, ele viu os milagres acontecer, só que agora o canhão mirou para o lado dele. E assim como Moisés, esse texto nos revela que Deus teve que convencer Josué, não foi fácil. Deus não chegou assim: Josué, a partir de agora é você. Ele falou: tá bom, Senhor, e foi. Não, gerou um conflito interno. E hoje Deus está revelando através dessa mensagem, vão vir coisas grandes para essa igreja, coisas grandes para nós aqui, membros dessa igreja, não somente ministerial, mas também aí no mundo aí fora. E o que você vai fazer quando aparecer algo grande na sua vida? Você tem pedido tanto para Deus: Senhor, eu quero uma oportunidade de crescer na minha empresa, eu quero uma oportunidade de mudar de casa, eu quero uma oportunidade, Senhor, de mudar, de alavancar a minha vida. Aí quando vem a oportunidade, e aí? Ser forte e corajoso, não te espantes, não temas, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Então, assim como Deus usou e abençoou poderosamente a vida de Moisés, Ele também fez com Josué. E Deus quer dar isso a cada um de nós, e é por isso que Ele está mandando essa mensagem hoje. Ele está falando: Clébio, eu quero dar o mesmo poder que eu dei para Josué e para Moisés na sua vida. Eu quero te usar, eu quero você. Não, mas pastor, eu sou pequeno, eu não sei, mas eu quero. E quando Deus quer, nada pode impedir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele quer usar cada um de nós, queridos. Ele quer usar a mim, Ele quer usar você, para tornar-nos mais do que vencedores. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enquanto Josué estivesse obedecendo às leis de Deus, ele não teria nenhum problema para conquistar a terra prometida. Mas a Bíblia relata que em determinado momento, a soberba tomou conta de Josué e do exército de Israel. A palavra fala que houve uma batalha contra um povo pequeno chamado Ai. E diz que eles foram para essa batalha, eles falaram: eles não são numerosos, nós vamos batalhar contra esse povo, pode mandar pouca gente lá que vai dar bom. Israel perdeu milhares de homens nessa guerra, porque eles não consultaram o Senhor. Isso foi uma lição que Deus deu a Josué e o exército de Israel.
E muitas vezes nós somos assim. Não, Senhor, eu não vou envolver o Senhor nisso, porque isso é fácil, isso eu resolvo. Para que eu vou incomodar Deus com isso? Não, queridos, envolva Deus em tudo na sua vida. Apresente todos os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Muitas vezes nós classificamos, né? Ah, não, esse problema é grande, é para Deus. Esse problema é pequeno, eu resolvo. Não, apresente tudo a Deus, todos os seus problemas. Tudo que você fizer tem que estar na palavra de Deus, tem que estar direcionado para Deus. Seguindo, queridos, é preciso viver, queridos, com o nosso peito cheio de ânimo e cheio de coragem de viver, porque não é fácil você acordar todo dia e saber aquilo que você tem que enfrentar, e nem sempre é fácil, mas Deus está conosco. Sabe de uma coisa? Deus, Ele é contra o desânimo. Eu vou ler para você 3 versículos aqui, desse contexto que nós lemos de Josué do 1 ao 9, eu vou ler o versículo 6, o 7 e o 9, olha só o que diz, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que daria. 7. Então somente esforça-te, de novo esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora eu vou ler o 9. Não te mandei eu, esforça-te de novo, e tem bom ânimo de novo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 3 vezes ele teve que falar com Josué, e 3 vezes ele está falando aqui. Sabe, queridos, às vezes a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se creem. Hebreus 11:1. E muitas vezes, queridos, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você não tem fé. Como é que você vai agradar a Deus? Como é que você vai mostrar para Deus que você está se esforçando? Porque Ele falou aqui 3 vezes, esforça-te e tem bom ânimo. Que parte que nós não entendemos de se esforçar? Pastor, mas eu tentei a primeira vez, não deu certo. Tenta mais. Pastor, mas eu tentei a segunda, a terceira, a 10ª, a 1000ª. Continua tentando, porque é promessa de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, meu irmão, às vezes você vai no médico, está com aquela enfermidade, aí você vai de novo, vem o mesmo diagnóstico, aí você vai de novo, você fala, pastor, não tem mais jeito para mim, eu pensei que eu ia lá e o exame ia vir alterado, e glória a Deus, aleluia. Não, queridos, continua lutando, continua tomando medicamento, continua buscando, continua fazendo o tratamento, porque Deus é contigo, Ele vai te ajudar em todos os momentos da sua vida. Sabe, porque se você não tiver ânimo, e é isso que Deus diz aqui, sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Você está numa crise, mas você não consegue levantar. Pastor, mas eu estou desanimado. Você está desanimado porque está te faltando fé. Porque Deus fala, tem bom ânimo. Sem ânimo, você não consegue cruzar nem o Rio Jordão. Você não consegue nem ir para a fase adiante. Sem ânimo, você não consegue enfrentar o inimigo. E o acusador, ele é maldito, ele é trapaceiro, mentiroso. E ele fica te acusando. Ah, Dani, você não vai conseguir se libertar não, viu, Dani? Olha, tem um pecado aqui de 1992. Olha, esse Deus não perdoa, hein? Ele é desse jeito, ele é maldito. Olha, porque não dá, esse Deus não perdoa. Esse aqui você vai direto para o inferno. Mas não, a palavra de Deus fala que Jesus perdoou todos os nossos pecados, levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, lançou no mar do esquecimento o nosso pecado. Ah, mas o pastor falou que vamos colher. Nós vamos colher as consequências, mas o pecado está perdoado, nós vamos para o céu. Nós fomos salvos, libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então que isso possa trazer ânimo no seu coração. Pastor, mas o meu casamento está difícil. Pastor, anime-se, porque Deus está no seu casamento, Ele pode reavivar o seu casamento. Pastor,
mas eu estou sem saúde, eu estou sem vontade de viver. Clama a Deus, peça a Deus e Deus vai dar ânimo para você. Sabe, queridos, sem ânimo você não tem ânimo para a sua vida e muito menos ânimo para evangelizar outras pessoas. Como é que você vai ir por todo mundo e pregar a toda criatura se nem você mesmo, nem com você mesmo você consegue? Você tem que se convencer primeiro de que Deus é contigo. E de que forma, pastor? Buscando as Escrituras, trabalhando na obra do Senhor. Veja no versículo 1, quando o chamado de Josué, o que Josué estava fazendo? Trabalhando, servindo Moisés. Deus chama aqueles que estão trabalhando. Deus busca servos dispostos. Então, antes de clamar, olhe para a sua vida. Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para conseguir aquilo que eu estou pedindo para Deus. Eu vou pedir para Deus fazer tudo para mim. O versículo de Provérbios 10, 26 fala assim: como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Sabe, não agrada o coração de Deus o preguiçoso. Sabe, muitas vezes a gente fala aqui das coisas de Deus, anuncia, vai ter isso, vai ter o evento, vai ter o homem ao máximo, vai ter o culto de mulheres, vai ter evangelismo. Aí você é aquele que, isso aí para mim não dá não. Não, sábado eu tenho campeonato de jogo de bolinha de gude, não vai ter como. Não, eu tenho isso, eu tenho que limpar minha casa. Pô, irmão, limpa a casa outro dia. Você não pode limpar a casa outro dia? Você não pode arrumar o seu carro outro dia? Mas quando é as coisas do Senhor, você pode adiar. Aonde que está o bom ânimo aí? Onde que está o esforço-te? Cadê o esforço? Sabe, vou falar por mim, nem sempre para mim é fácil fazer as coisas de Deus, mas eu não saio da igreja. Você pode me procurar todo dia que tem culto, eu estou aqui. É um ou outro que eu vou para um evento, às vezes eu não estou nessa igreja, mas estou em outra igreja. Mas eu estou sempre na igreja e você fala, o pastor Rafa é fácil. Não é fácil. Eu tenho que vir, eu tenho que arrastar minha família junto, mas eu me esforço porque eu quero me manter firme na palavra de Deus, porque eu quero receber a promessa de Deus. E muitas vezes nós somos fracos, sabe? Talvez se fosse muitos de nós no lugar de Josué, Senhor, chama outro aí que não é comigo não. Veja do versículo 2 ao 5, Josué ele é comissionado num velório. Você fica esperando o melhor momento. Senhor, quando for a hora eu vou te servir. Senhor, quando for o momento ideal eu vou te servir. Josué foi chamado no velório do seu melhor amigo, do seu líder, daquele que ele tinha esperança que ia levá-los à terra prometida. Tem um momento pior, queridos, no meio de um velório? Mesmo que Moisés tivesse morrido ali, não adiantava chorar o leite derramado. Certa feita, o jovem fala assim para o profeta, deixe que eu enterre os meus pais. Aí é dito a ele assim, deixe que os mortos enterrem os mortos. Sabe, queridos, não é falta de sensibilidade, mas a obra de Deus ela é mais importante. E quando eu falo a obra de Deus, eu não estou falando a obra de Deus você vir em todos os cultos. A obra de Deus é você levar o evangelho a todo lugar, a toda criatura, evangelizar, é pregar a palavra de Deus. De que jeito, pastor? Com a sua vida. Sabe, estava conversando com a Dani uma vez, e a gente falando, e chegamos à conclusão seguinte, que não é o louvor, o tom musical, a nota, a batida da bateria, o acorde do violão, que enche o coração de Deus. É aquilo que você faz lá fora. É aquela pessoa que está triste e você vai lá animar ela. É aquele que está precisando de um saco de feijão e você vai lá ajudar ele. É aquele que está precisando de emprego, você ajuda ele. Sabe? Isso é o verdadeiro louvor. Aí você está louvando a Deus com a sua vida. Louvar a Deus aqui é muito bonito. Eu quero ver você louvar a Deus lá fora. Eu quero ver você pregar a palavra de Deus aqui. É muito gostoso pregar para crente, porque todos você crê em Deus. Eu quero ver pregar lá fora para o incrédulo, para o macumbeiro, para o espírita, para o testemunho de Jeová. Quero ver você pregar para ele lá. Então muitas vezes, queridos, nós nos colocamos na posição de covarde. Deus ele nos levanta porque Ele confia na gente, mas nós somos covardes.
A palavra de Deus em Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mais uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje Deus está te exortando no seguinte, queridos: pode ser que você tenha sido covarde até hoje. Aí Jesus está falando para você assim, essas coisas já passaram, avança para as que estão diante de você, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Sabe, deixa essa vida no passado, deixa no esquecimento, a partir de agora é nova vida, seja corajoso e forte como foi Josué. Seguindo, atravesse o Jordão. É uma ordem que Deus dá para ele aqui, né? Deus fala para ele aqui: atravesse o Jordão, levanta-te, pois agora, e passa o Jordão. Porque levanta-te, provavelmente ele estava caído, chorando, desanimado. Jesus fala: não, levanta e passa esse Jordão. Qual é o Jordão da sua vida? O que tem impedido você de servir a Deus, de dar um passo adiante? Qual que é o Jordão da sua vida? Isso, queridos, é uma exortação a nos sairmos do comodismo. Muitas vezes nós estamos acomodados. Pastor, tá bom assim? Tá bom, pastor, eu venho nos cultos, eu assisto, é uma bênção, eu gosto, eu recebo a palavra, mas é isso. Mas Deus quer tirar você do comodismo. Deus está te convidando hoje, meu irmão, minha irmã, a você deixar para trás, sabe, todo esse comodismo, tudo isso que te prende, sabe? Às vezes tá legal assim, pastor. Deus quer um nível maior com você, Deus quer que você se envolva mais com Ele, Deus quer que você seja como Elias, por exemplo, que foi arrebatado, que tinha uma intimidade tão grande com Deus, como Enoque, que foi levado aos céus. Ele quer mais intimidade com Ele. Ele não quer aquela oração xoxa antes de dormir, quando você vai trabalhar. Ele não quer que você venha aqui na igreja e fica dormindo e fica mexendo no céu. Ele não quer isso. Ele quer aquele relacionamento de pai e filho, sabe? Eu vou na igreja porque eu quero o meu Deus, eu quero buscar, eu quero saber mais de Deus. Eu vou buscar Deus na minha casa, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu amo a Deus, eu quero saber de Deus, porque Deus é o único que não te abandona, viu, queridos? A palavra fala que ainda que uma mãe abandone o filho, Deus jamais te abandona. E pode ser que o mundo está te abandonando, o mundo fala: você não serve, você é muito alto, você é muito baixo, você é isso, você é aquilo, você é ex isso, você é ex aquilo, então você não serve para o mundo, você não serve para a nossa igreja. Mas Deus não dispensa ninguém, todos são queridos de Deus. Deus veio te buscar e te alcançar hoje aqui, te levantar e trazer ânimo na sua vida. Em Marcos capítulo 4, 35 diz assim: Jesus manda os discípulos para outra margem, mas na travessia teve tempestade e Jesus acalmou. Quando ele fala para sair do comodismo, ele fala assim: levanta-te e prepara-te agora. Ele fala de atitude. Então depende de você. Qual que é a sua atitude? Você vai continuar borocochô, vai entrar aqui e sair aqui? É por sua conta e risco. E ele fala de tempo também, que ele fala agora. Está no versículo: levanta-te, pois, agora. Não é amanhã, não é ontem, é agora. Ele quer que você se levanta agora. Sabe, Deus está falando assim, de tempo, chega, acabou o tempo de esperar. Acabou o tempo de você ficar esperando o momento ideal. É agora que eu estou te chamando. Então toma posse, queridos, é agora que Deus quer. Ele fala assim: e passa esse Jordão. Sai desse lugar, sai desse comodismo, sai do meio desses seus amigos que são prejudicial para você. Tem um ditado popular, não é bíblico, tá? É popular, mas diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Você é o resultado, uma combinação de resultados das pessoas com quem você mais convive. Quais pessoas que você mais convive? São pessoas que não creem em Deus, pessoas ímpias, pessoas do trabalho que não querem saber de Deus? Você mais cedo ou mais tarde vai se tornar ele.
Aí quando alguém fala para você, você tem que ter comunhão com os irmãos da igreja, você fala, pastor, comunhão que nada, eu tenho a minha comunhão na minha casa, eu tenho a minha comunhão com Deus de noite quando eu leio a Bíblia. Ótimo que você tem uma comunhão com Deus, mas a palavra fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor dispensa a bênção. Aí você fala, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, mas eu não sou abençoado. Você não é abençoado porque você não cumpre tudo aquilo que está nas palavras de Deus, que fala que você tem que estar no meio dos irmãos, no meio da congregação dos santos. E Deus também deixa claro para Josué que o poder não estava em Moisés. Isso aqui é fenomenal. Deus fala assim para ele, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus está falando para ele assim, olha, Moisés abriu o mar, Moisés mandou as pragas no Egito, Moisés fez o cajado virar serpente, Moisés fez e aconteceu, mas não era Moisés não, era eu e Moisés. E tudo aquilo que Moisés fez, que eu fiz com ele, agora eu vou fazer com você. Querido, Josué, quando ele foi conquistar a terra prometida, exceto essa batalha de Ai, eles não perderam uma batalha. Eles entravam na cidade, eles arrebentavam, eles tomavam a cidade, eles venciam de vitória em vitória, e Deus ia dando vitória a eles. Então nós temos que crer que o poder que há em nós não é nosso. Sabe, quando a pessoa fala para mim, nossa pastor, você é uma bênção, eu falo assim, não. O que você vê de bom em mim é Jesus. O que você vê de ruim, aí sou eu mesmo. Mas a verdade é essa, a palavra está falando isso aqui. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. O poder está em Deus. Pastor, e como que eu pego esse poder? Como que eu recebo esse poder de Deus? Sendo obediente como foi Josué. Sabe, mesmo com medo, mesmo de luto, mesmo com dificuldade para enfrentar, ele topou ali. Deus falou para ele, vai e não se aparta da minha palavra, nem de dia nem de noite, nem se desvia dela, nem para a esquerda nem para a direita, e ele cumpriu, e vocês vão ver que no fim da vida dele, ele ainda fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até o fim da vida dele, ele serviu ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades. Outra coisa aqui, queridos, ser forte e corajoso, debaixo de uma promessa, eu a cumprirei. Satanás fará de tudo para te desanimar. Ele vai usar, como eu falei, ele vai falar coisas no seu ouvido, ele vai te acusar, ele vai falar que Deus não quer mais saber de você, ele vai usar pessoas, circunstâncias para te atrapalhar, para te tirar da presença de Deus, ele vai fazer você esquecer a palavra, ele vai fazer você resistir à palavra de Deus. Ah pastor, mas é muito difícil, mas o que Deus fala aqui na palavra é resista. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Sabe, certa feita, Paulo, lá no livro de Filipenses, ele fala, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura, quanto na escassez, quanto na pobreza, quanto na riqueza, sei estar doente, sei estar são. Ele fala um monte de coisa, depois ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo falou para nós, queridos, ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês estão entendendo que o poder que nós temos não é nosso, é o poder de quem habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu oro e os demônios batem em retirada. Glória a Deus, porque é o Espírito de Deus que está dentro de você. Pastor, mas Deus me dá uma unção extraordinária para louvar a Deus aqui, o nome de Deus é exaltado. É Deus que está te dando poder, é Deus que está em você, e louve a Ele por causa disso. Sabe, também, queridos, nós temos que nos lembrar do preço que foi pago na cruz, porque Satanás ele vai te acusar, e você vai ter que rebater ele. Ele tentou acusar Jesus, ele tentou, Jesus no deserto, não tentou? Jesus estava no deserto, ele, faça com que essas pedras se transformem em pães, e Jesus rebatia ele com a palavra. Então veja que quando vier a acusação, você tem que estar com a palavra de Deus no seu coração. Por isso que ele disse para Josué, medita nessa palavra dia e noite, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos meditado na palavra de Deus?
nós temos ouvido a palavra de Deus e guardado no nosso coração, nós temos sido como a boa terra que recebe, que dá muitos frutos, nós temos sido aquela terra seca, aquela terra pedregosa, aquela terra dos espinhos, onde a palavra bate e acaba ali. Queridos, nós temos que ter o coração mais aberto a receber a palavra de Deus. Muitas vezes nós, com essa variedade que nós temos de internet, de opções, muitas vezes nosso coração fecha, sabe? A gente fala, não, mas eu gosto do pastor XYZ, porque aquele pastor é bom. Ótimo, queridos, ótimo, perfeito, goste dele, ouça ele. Mas tudo que falar da palavra de Deus, que for bíblico, que não for herético, ouça, pega para o seu coração, sabe? Não é o vaso, não é a pessoa que está pregando, mas é a palavra que está sendo pregada. Porque nós, pastores, nós que pregamos a palavra de Deus, nós somos como garçons. Nós estamos entregando aquilo que Deus mandou. Isso aqui é a bandeja, eu estou entregando para vocês aquilo que Deus mandou entregar. Aí você fala, pastor, eu não gosto, eu não concordo. Não tem problema, meu irmão, rumina essa palavra dentro de você. Se bateu aí dentro de você e você falou assim, pastor, eu não concordei, pelo menos ela entrou dentro de você aí. Está ruminando de você e Deus vai produzir o efeito nessa palavra, sabe? Porque Jesus, ele pagou um alto preço na cruz. Lá em Romanos 8:1 fala assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Satanás vier te acusar, você fala assim, não, Jesus pagou o meu preço na cruz do Calvário, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e agora nenhuma condenação há para mim, porque eu fui liberto e salvo pelo meu Senhor, pelo meu Salvador Jesus Cristo. Não fica aceitando provocação do diabo, não, queridos, porque o diabo é mentiroso. Ele vem para matar, roubar e destruir, e te jogar para baixo, e se possível desviar aqueles que são do Senhor, aqueles que são escolhidos. Nós também temos uma promessa de salvação eterna. A nossa promessa está no céu. Pastor, mas eu já estou aqui nesse mundo há tantos anos, e nunca Deus me abençoou financeiramente, nada tem me faltado, mas eu não fiquei rico, eu não comprei aquilo que eu queria. Mas a nossa promessa não está aqui, a nossa promessa está no céu. Lá em João 14, 16, 17 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que nós temos, queridos, na nossa vida é muito maior do que o mundo pode oferecer. É muito maior que a fortuna do Bill Gates, que a fortuna do Elon Musk, é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo pode comprar com dinheiro. E Satanás, ele vai tentar nos enganar. Ele vai falar assim, não, mas o iPhone, qual que é o maior que tem? 17 é o melhor, tem 17, eu estava no 14. O 17 é o melhor, né? Você tem que ter um iPhone, porque aí é coisa de Deus. Beleza, cara, você pode ter um iPhone, não tem problema nenhum você ter um iPhone. Agora você ficar adorando o seu iPhone em relação a Deus, Deus tem que ser primeiro lugar na sua vida. Sabe, às vezes a gente coloca muitas coisas acima de Deus. Aí você fala, pastor, mas Deus está acima da minha vida? Está acima mesmo? Beleza. E se seu celular começar a tocar agora? Começar a tocar, fazer barulho aqui no seu celular. O que você vai fazer? Você vai enfiar a mão no bolso, colocar no mute aqui, deixar tocar? Você vai tirar só para ver, né? Deixa eu ver se não é alguém aqui, né? Deixa eu ver aqui se não é o Corinthians e Flamengo aqui, quanto que está aqui, né, irmão Kleber? Deixa eu ver o Corinthians e Flamengo aqui, quanto está o placar aqui. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Sabe, muitas vezes nós temos que avaliar essas coisas, queridos. Será que o Espírito Santo de Deus ainda habita em nós? Seguindo, queridos, vamos em frente. Também aquele povo que estava no deserto, eu falei no início, que eles tinham recursos ilimitados. Deus falou para Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Enquanto aquele povo esteve no deserto, nada lhes faltou. Eu não vou repetir, eu já falei tudo aqui no começo, não faltava roupa, não faltava comida, não faltava água, não faltava nada no meio do deserto. Quando Josué entra na terra prometida, Deus fala para ele, fala, também eu vou estar com você, não se espante e seja corajoso. O que Deus está prometendo para ele?
Vai em frente, meu irmão, faz o que eu ordeno, vai lá na cidade, passa no fio da espada, toma a cidade, é porque eu estou com vocês. Quando foi criada a Arca da Aliança, os judeus, eles acreditavam que eles não perderiam nenhuma batalha, porque a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E de fato, quando eles iam para a batalha com a Arca da Aliança, eles não perdiam nenhuma batalha. Só que houve um episódio, que eles foram com a Arca da Aliança, mas eles não estavam com a presença de Deus. Foi um caso onde que eles foram para uma batalha contra os filisteus, e na época o sumo sacerdote era Eli. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E eles acreditavam que pelo simples fato deles estarem com a Arca da Aliança, aquilo os livraria da guerra e eles venceriam a guerra. Eles estavam com um objeto, mas não com a presença de Deus. E muitas vezes, queridos, nós somos assim. Nós achamos, não, mas Deus prometeu que o Espírito Santo dele está em mim e está tudo certo, eu posso deitar e bordar que o Espírito Santo está em mim. Errado. Se você não está em Deus, Ele não está em você. Se você não confia em Deus, se você não segue os seus estatutos, a sua palavra, aquilo que Deus determina, o Espírito Santo vai embora, quer dizer, não está mais na gente não. Então, às vezes a gente tem o costume de falar, não, uma vez salvo, sempre salvo, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Ok, você está salvo, mas será que o Espírito Santo habita em você? Será que se o Espírito Santo sair de você, você vai suportar até o fim para continuar salvo? É para se refletir, queridos. A palavra de Deus fala, Salmo 1 e 2, bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Sabe? Você tem meditado na lei do Senhor dia e noite? O Senhor ordenou a Josué. O Senhor ordenou a Moisés. O Senhor está falando aqui através do salmista, que é Davi. Será que nós temos meditado na palavra do Senhor dia e noite? Ou será que a gente só tem ouvido na igreja e a hora que passa daquela porta, acabou, esqueceu a palavra? Vamos seguindo, queridos. A palavra do Senhor também, como foi dito aqui a Josué, ela tem que ser uma bússola para a nossa vida. E lá o salmista, lá no Salmo 119, 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, a chave aqui é obedecer, para que você não se desvie do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão era chamado amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento extraordinário com Deus. Ele já pisou na bola? Pisou, mas ele voltava para Deus e continuava sendo amigo de Deus. Veja Pedro, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e se voltou para Deus. Veja Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, pecou gravemente, mas se arrependeu e se voltou para Deus e está nos caminhos de Deus. Então, queridos, escorregar, a gente escorrega, sabe, mas não pode ser intencional. A gente peca, mas não pode ser de propósito. Então, quando nós pecarmos, nós temos que correr para a palavra de Deus e falar, Senhor, eu pequei, e agora o que eu faço? Vai lá no Salmo 51, que vai falar para você o que você tem que fazer. Como que você tem que orar a Deus? Jesus, queridos, é a palavra, e Ele sempre usou a palavra. Quando Ele foi confrontado por Satanás, Ele usou a palavra. Aí lá em Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O diabo está importunando a sua vida, o diabo está importunando a sua família, está anulado em nome de Jesus. Mas volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados e use a palavra de Deus para que ela possa te conduzir em verdade. Você está passando por dificuldades? Se volte para Deus, ore com propósito,
Muitas vezes, queridos, orar, né, nós achamos que orar é só quando o bicho está pegando. Mas orar é um filho pedindo ao pai. O pregador da manhã aqui, ele falou, acho que ele falou na sexta-feira, pastor Anísio. Ele deu o exemplo do Davizinho. Ele falou assim que orar, ele estava observando o Davizinho lá na casa do Manuel, e o Davizinho, pai, eu quero sorvete. E o Manuel nem aí para ele, pai, eu quero sorvete, eu quero sorvete, quero sorvete, quero mais sorvete, quero sorvete, até que o Manuel atendeu. E muitas vezes orar é isso, é você insistir. Na Bíblia fala a parábola do juiz iníquo, né? Que a mulher de tanto insistir para aquele juiz falou, vai, faz como tem que ser feito aí para você parar de me importunar. Nós temos que importunar Deus, sim, falar com Deus dia e noite. O problema é que a gente ora, a gente busca, na terceira tentativa você desanima. Você não se esforça, você não tem bom ânimo de buscar através da oração. Mas nós temos que orar sem cessar, o apóstolo Paulo fala. Sabe, os discípulos de Jesus estavam com ele lá no Getsêmani. E a palavra diz que quando Jesus volta para os discípulos, ele os encontra dormindo, ele diz assim, vocês não conseguem dormir sequer, vocês não conseguem orar e vigiar comigo sequer 1 hora. Quantas horas nós temos orado? Eu duvido aqui, queridos, que a gente tem orado mais de 1 hora por dia. E Jesus, ele dá prazo, né? Está na palavra dele, sequer 1 hora. Então 1 hora para Deus já é pouco. E a gente não tem orado 5 minutos. Será que isso é se esforçar e ter bom ânimo? Vamos seguir. Deus não erra nas suas escolhas. Hoje Deus manda te dizer, queridos, Ele te escolheu, e Ele não erra nas suas escolhas. Deus não errou quando Ele escolheu Moisés. Muitos não escolheriam Moisés. Moisés era fugitivo, foi um assassino, matou um homem egípcio, estava foragido no deserto, era um homem, como ele mesmo se definia, pesado de língua, talvez ele fosse gago, mas Deus falou assim, não, você vai ser o meu porta-voz diante do faraó. Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar, fugindo dos inimigos, totalmente escondido, aí o anjo chega, varão valente. Ele fala, não, imagina, eu sou o menor da minha tribo, o menor da casa do meu pai, mas Deus escolheu o menor da casa do pai dele. Davi estava cuidando das ovelhas, quando o profeta Samuel vai na casa dele, e o próprio profeta se enganou e falou, não, deve ser esse aqui, o irmão mais velho, que é mais forte, é mais bonito. Aí Deus fala assim, Samuel, não se deixe enganar, não se deixe enganar por aquilo que você vê, porque eu conheço o coração. Então Deus, Ele conhece o meu, e o seu e o seu coração. E essa noite Deus está dizendo, eu escolhi você, é você que eu confio para fazer a minha obra. E muitas vezes nós temos sido negligentes com a obra de Deus. Deus não escolheu Josué porque ele era o fortão, o brabão, mas porque Deus sonda o coração, e porque Deus confiou nele. E aqui nessa igreja eu tenho muitas pessoas que Deus confia. Lá em Provérbios 16:3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. 100%, queridos, não foi 1 nem 2, não escapou nenhum, 100%, você pode ler essa Bíblia aqui, que eu já li algumas vezes, pode ler ela várias vezes, eu te desafio, 100% dos homens e mulheres que confiaram em Deus até o fim, eles venceram, 100%, sabe, Josué, ele retrata a fidelidade de Deus. Será que Deus tem sido fiel como Ele foi com Josué? Porque o nosso Deus, queridos, como diz lá no Salmo 121:3, diz assim, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Se a sua confiança está em Deus, Deus não dorme e nem tosqueneja e nem cochila, Deus te guarda dia e noite. E seguindo aqui, queridos, dada essa introdução, agora eu vou começar a falar a palavra aqui. Primeiro ponto que eu anotei, queridos, é o seguinte, esforçar-se não é uma opção, é uma ordem. A ordem de Deus hoje para mim e para você é esforça-te. Eu não quero saber se não dá, esforça-te.
A palavra de Deus é desse jeito. Deus não pediu, Deus mandou, dizendo: não mandei eu. Não está escrito aqui? Não mandei eu, Deus mandou. Esforça-te. Se você se esforçar, irmão, é você arrancar força da onde você não tem. É você continuar, sabe, mesmo que os seus pensamentos estejam te jogando para baixo, continue firme, se esforçando e buscando servir a Deus com todas as suas forças. Sabe, uma frase para você: é proibido parar. Você não pode parar. Quem tem a ordem de Deus não tem permissão para desistir. O esforço, queridos, ele não é baseado no que você sente. Ele não é baseado no que você está passando, mas é na sua obediência a Deus. Hoje você não pode parar, mesmo que as suas forças estejam acabadas. Peça força a Deus, Ele vai te restabelecer e você vai vencer. Assim como aqueles homens que estavam com Neemias, eles enfrentaram aqueles zombadores, Sambalate e Tobias, eles estavam lá construindo, e os zombadores querendo parar a obra de Deus, eles falavam: eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Não para de servir ao Senhor, não importa a circunstância. Tem pessoas, queridos, atravessando mares, e você está aí com medo de atravessar o rio. Por que você disse isso, pastor? Estou fazendo um breve comparativo. Deus fez com que Moisés atravessasse um mar em seco. Através do poder de Deus, ele abriu o mar vermelho, e o povo passou em seco pelo mar. E Josué está ali na frente do rio Jordão, pensando se ele atravessa ou não. E muitas vezes, queridos, Deus está fazendo coisas grandes na vida de pessoas ao seu redor, na vida de conhecidos, e você está se questionando: por que é, Senhor, que o Senhor faz isso com eles e não faz isso na minha vida? É porque você fica supervalorizando o seu problema. É porque você fica colocando o seu problema desse tamanho e Deus desse tamanho. Para, queridos, de se vitimizar. Chega de coitadismo. Vai para cima, mete uma pedrada na cabeça desse gigante, joga ele por terra e vence essa batalha em nome de Jesus. Sabe, se Deus abrir o mar, Ele pode secar esse rio que está na sua frente te atrapalhando. Veja o exemplo bíblico aqui, queridos. Quando Pedro afundou diante das ondas, Pedro fala assim: Jesus, se és tu, manda que eu vou até o Senhor. E o Senhor fala: então vem. Aí Pedro vai, dá o primeiro, dá o segundo passo. Aí quando Pedro olha para baixo, fala: ai meu Deus, eu estou andando no mar. Aí afunda. Senhor, socorre. Deus vai lá e puxa ele de volta. Sabe, esse é o mesmo Deus. O mesmo Deus de Pedro é o mesmo Deus que está aqui. Dá o seu passo de fé. Se você afundar, Ele te puxa de volta. Mas não fica nesse marasmo, não fica parado, não tenha medo. Em Deus, queridos, nós atravessamos mares, nós atravessamos rios, nós atravessamos lagos, nós atravessamos o que tiver que atravessar. Muitas vezes o mar, ele remete grandes problemas, né? E o Jordão representa aqui nessa história um problema menor do que o mar. Mas independente do problema, do tamanho do problema, Deus está nessa estrutura. Tudo que nós precisamos romper não está em nós, não está no problema, mas está em Deus. E em quem que você tem confiado? Em Deus ou no seu problema? Quem caminha com Deus, todo gigante tem o tamanho certo para cair. Sabe, pastor, mas meu gigante é assim, é o tamanho certinho para Deus derrubar. Pastor, mas meu gigante é o tamanho dessa parede, é o tamanho certinho que Deus vai derrubar. Não tem probleminha nem problemão para Deus não. Deus está contigo. O exemplo é o próprio Davi, né? Gigante Golias ali, enfrentando Israel e zombando daquele povo. Aí Davi chega para o gigante e fala assim: você vem a mim com lanças, com espadas meus, eu vou em nome do Senhor. E em nome do Senhor, ele pegou a sua funda, rodou e jogou uma pedrinha, acertou na testa do gigante. Aquele gigante caiu por terra, queridos. Não foi por capacidade, não foi por armamento, mas foi pela fé no Senhor. Sabe, Josué foi escolhido porque ele era servo. Josué nunca disse para Deus, né? Não disse para Deus, nem para Moisés, que ele tinha qualidade de servo, apenas ele era servo. Você não precisa falar: não pastor, eu sou servo, eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente vê, a gente sabe quem é servo e quem não é servo. Aquele que é servo não precisa nem falar, queridos.
Se a gente que é um homem falho, a gente já percebe, imagina Deus. Imagina como que Deus está contente com você, meu irmão. Deus está feliz, Deus quer te abençoar de forma soberana, viu Rafinha? Deus quer te abençoar de forma soberana. Deus não quer te dar um estágio, Ele quer te dar uma empresa, tá? Aí você me chama lá para fazer uns freela. Sabe? Então, queridos, Josué nunca disse que ele é servo. Então, o que eu digo a vocês, irmãos? Quem serve com humildade, governa com autoridade. Todos os homens de Deus que serviram com humildade. Olha o exemplo de Jacó. Jacó era enganador. Aí acontece tudo aquilo, ele é mandado lá para a casa do seu tio Labão, e lá ele é servo. Ele serve 7 anos por causa da esposa dele, ele é enganado, ele tem que servir mais 7 para outra esposa, mas ele continua servindo. E Deus vendo aquilo, Deus começa a abençoá-lo. E ele começa a ter tantos animais que começa a gerar inveja nos seus cunhados, e até que ele sai de lá. Veja a vida de José. José, ele vai como escravo para o Egito. Ele começa a servir Potifar. Aí ele é acusado falsamente, ele vai servir na cadeia. Aí lá na cadeia ele serve tão bem que o nome dele chega no palácio. Aí ele chega no palácio, interpreta o sonho, o rei fala, o faraó fala assim, então você vai servir aqui. E ele serve como governador. Um servo é sempre servo, queridos. Mas a vontade de Deus é que esse servo não fique servindo sempre por baixo. Deus quer te colocar grandes coisas. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus colocará. Sabe, outro exemplo bíblico aqui, Eliseu foi um profeta que tinha porção dobrada de Elias, mas enquanto Elias estava aqui e não foi arrebatado, Eliseu servia Elias com fidelidade, até o momento que Elias vai, joga a capa, e ele assume o ministério de profeta, e ele tem porção dobrada, porque ele realiza o dobro de milagres do que Elias. Antes de você ser exaltado, primeiro você tem que se humilhar, você tem que ser servo, mas não servo para se mostrar, servo por excelência. Outro ponto aqui, queridos, Josué acreditou no que Deus prometeu. Veja que Josué acreditou, porque mesmo quando ele espiou a terra, ele viu os gigantes, Josué não desanimou, ele creu nas promessas até o fim. E chegou a hora das promessas que ele mesmo que tinha que ir lá cumprir, liderar aquele povo. E o que eu digo para vocês, não deixe os gigantes roubarem a sua paz, roubarem aquilo que Deus prometeu na sua vida. Deus é fiel e justo para cumprir. Promessa de Deus, ela não tem prazo de validade, ela tem data de cumprimento, ela vai ser cumprida, mais cedo ou mais tarde. Ela não vem se acabou a promessa, não deu para fazer, pede de novo aí. Não, Deus não é assim, você pediu, uma hora ela vai acontecer. Tudo tem um propósito, um dia, uma hora para acontecer. Josué não se apartava da presença de Deus. Josué não podia, Josué estava lá com Moisés, mas mesmo estando próximo de Moisés, ele estava próximo de Deus. E jamais ele se apartava da presença de Deus. Quer dizer isso, pastor? Quem não sai da presença, nunca sai derrotado. Quem fica na presença de Deus, jamais sai derrotado. Porque é o guarda de Israel que está te protegendo. Mesmo que você não esteja no monte, mesmo que você não esteja numa posição de destaque, não abra mão da sua comunhão com Deus, sabe? Exemplo bíblico, Samuel, ele estava servindo ali, a mãe dele teve ele, deixou ele ser criado ali na casa de Eli, o sumo sacerdote, e Deus chamava Samuel, ele não sabia de onde vinha a voz, até que ele foi orientado pelo profeta, responder, eis-me aqui, Senhor. Samuel esperou até a hora que ele pôde responder e ouvir a voz de Deus. Ele permanecia no templo servindo até ouvir a voz de Deus. E nós como que estamos? Será que nós estamos servindo até ouvir a voz de Deus? Ou será que nós deixamos de servir porque não ouvimos a voz de Deus? Outro ponto, ter medo é uma coisa e ficar paralisado é outra, queridos. Sabe, Josué estava com medo, mas Deus falou, não temas nem te espante. Deus estava antecipando aquilo que ele ia passar, porque Deus sabe que o medo nos paralisa. Sabe, quando vem a luta de fato mesmo, aquilo nos paralisa, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, queridos, o medo pode até bater na sua porta, mas a sua fé não vai deixar o medo entrar. Continua firme nas promessas do Senhor. O medo vai bater, mas não permita que ele te paralise. O exemplo que eu falei aqui, Gideão, cheio de medo, não sabia o que fazer.
Depois você leia lá no livro de Juízes, lá você vai ver que Gideão, ele, mesmo com medo, ele foi, e ele venceu a batalha, queridos, sem dar um golpe de espada, só com a estratégia de Deus. E muitas vezes você está falando, Senhor, esse problema é tão grande, eu vou ter que lutar tanto para vencer. Talvez você não vai ter que fazer nada, porque Deus já resolveu para você. Sabe, a obediência abre portas. Aquele povo que peregrinou 40 anos no deserto, sabe, eles peregrinaram por muito tempo, Deus entregou na mão de Josué. Aqueles pais que saíram lá do Egito, todos morreram, ficaram seus filhos, mas aqueles filhos que ficaram, eles creram em Deus, e eles conquistaram a terra prometida. Se tem uma coisa que incomoda a Deus, a incredulidade e a blasfêmia. Blasfemaram contra Deus, não colocaram o pé na terra prometida, mas aqueles que confiaram no Senhor, estão lá até hoje na terra prometida. Sabe, um exemplo aqui, a multiplicação dos pães e dos peixes. Veja que chegou lá um rapaz, falou, olha, tem 5 pães e 2 peixes, né? É o que nós temos aqui, Senhor, para essa multidão aqui de 5.000 homens, o que nós vamos fazer? Aí Jesus fala assim, dai-lhes vós de comer. E Jesus pegou e deu graças, ele ia entregando para os discípulos iam entregando, e aquilo não dá para se explicar até hoje, mas todo mundo foi alimentado, e sobraram 12 grandes cestos de comida. Sabe, às vezes está te faltando suprimento, está te faltando alguma coisa física, mas Deus é fiel e justo para multiplicar na sua vida. Não temas nem te espantes. A palavra de Deus, ela é suficiente, queridos. Deus, ele não precisou repetir, ele falou, Josué avançou e absorveu a palavra de Deus. Depois que ele avançou, Deus não precisou ficar falando para ele. Lembra que eu falei para você lá, seja forte e corajoso? Ele falou nessa vez aqui 3 vezes para ele, depois não precisou ficar repetindo, porque Josué entendeu aquilo que Deus falou. Então seja como Josué, sabe, quando Deus fala uma vez, o céu inteiro já assinou embaixo. Quando Deus dá uma ordem, o céu se empenha para cumprir a ordem de Deus. Quando Deus dá uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. Exemplo bíblico, Pedro, quando ele está pescando, e Jesus fala assim, ó, lança a rede do lado direito. Aí Pedro fala, Senhor, mas nós já pescamos a noite inteira, sou pescador, tal, mas pela sua palavra eu vou jogar. E diz que quando ele jogou a rede, veio peixes em abundante, que quase o barco veio a pique, e teve que chamar outro barco para carregar os peixes. E Deus está falando para você, lança a rede do lado direito, e você está teimando com Deus. Não, Deus, eu sou tecnólogo em processamento de dados, eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe nada, é Deus que sabe tudo. Vai lá e lança a rede do lado direito. A presença de Deus é que te põe de pé, queridos, né? Já estamos quase encerrando aqui. O desânimo, muitas vezes, ele vem batendo na nossa porta, queridos, sabe, mas hoje a presença de Deus chegou na sua porta primeiro. Hoje Deus chegou para te levantar. O desânimo derruba, mas a presença de Deus, ela te levanta essa noite. Sabe, quando o peso da caminhada, quando estiver pesado, sabe, pastor, eu não estou aguentando mais, pastor. É muita luta, é muita perseguição, é muito sofrimento. Tá, busca a presença de Deus, que Ele vai te colocar de pé, querido, sabe? Mesmo sem força, eu já fiz isso. Já cheguei para Deus, a minha oração foi essa: Senhor, hoje eu não estou com um pingo de vontade de orar, estou sem força, me ajude. Eu fui deitar. Aí quando foi 3 horas da manhã, Deus falou assim: botei força aí, levanta e vai orar. Aí eu orei até às 6. Mas Deus me animou, eu pedi força, Ele me deu força, e eu fui orar. E às vezes é assim, Ale, às vezes a gente está, sabe, para baixo mesmo, e é normal, Deus entende, Ele sabe, que nosso coração, né, do jeito que a gente é um bicho mole, né, bicho fraco, e Deus fala assim, não, eu vou pegar o Ale, eu vou levantar, vou dar uma injeção de ânimo nele lá, o Ale vai levantar, o Ale vai orar, o Ale vai me buscar, eu vou abençoar a vida dele, a vida da família dele toda, em nome de Jesus, sabe? Então às vezes o desânimo te derruba, mas a presença de Deus, ela te levanta. Elias, homem de Deus, ele ficou desanimado, ele correu para uma caverna, ele foi para baixo de um zimbro, mas ele foi fortalecido pelo anjo do Senhor, que foi enviado e fez ele continuar a jornada até o fim, sabe? Às vezes nós estamos cansados, mas Deus enviará anjos e dará ordem aos anjos a nosso respeito, em nome de Jesus. E concluindo aqui, queridos, as lições aqui que nós falamos: esforço é uma ordem, não uma opção. Nós temos que nos esforçar, como Deus ordenou aqui para Josué.
Nós temos que ter fé nas promessas de Deus. Isso nos mantém firme. Deus prometeu: eu vou estar com você todo o tempo. E a palavra de Deus também nos promete no Novo Testamento. Ela diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a presença de Deus e vitória é a mesma coisa, querido, sabe? E a obediência abre caminho. Então, homem de Deus, mulher de Deus, não desista. Sabe, se você está pensando em desistir, a palavra de Deus é essa: não desista, insista, continue lutando. Está difícil, tá, mas eu vou continuar, porque Deus ordenou para eu continuar, porque lá no fim vai ter a minha vitória. Deus está comigo, sabe? Deus é meu pão, Deus é meu alimento. E para finalizar, eu vou ler o versículo aqui, que eu comentei com vocês, como que termina a vida de Josué. Lá em Josué capítulo 24, verso 15, Josué declara, olha só, Josué ele começou no momento de desânimo, no momento de luto, no momento de dificuldade. Olha como terminou a vida dele. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, o rio que ele está falando é o Rio Jordão, ou aos deuses dos amorreus, que em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estouramos o tempo aqui, queridos. Nós vamos orar. Eu vou pedir, dá para tocar um louvor depois que a gente finalizar? Então tá bom, pode ficar de pé, nós vamos orar aqui, depois os irmãos vão tocar um louvor pra gente aqui em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, uma palavra dura, Senhor, mas uma palavra de ânimo, Senhor. Pai, nós nesta noite, nós nos comprometemos, Senhor, a cruzar sim o Jordão, Senhor, a deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que nos desanima, tudo aquilo que nos traz medo, Senhor, mas aquilo que nos encoraja, Senhor, que é a tua palavra, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu o diabo, aquele, Senhor, que vive, que reina para todo sempre, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que está aqui neste lugar, o qual nós louvamos, agradecemos por esta palavra, Senhor. Pai, que esta palavra produza o efeito para o qual ela foi enviada em nosso coração, que ela multiplique a fé em nossos corações e que possamos, Pai, permanecer firmes e perseverantes em nome de Jesus, Pai. Leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção. Dai-nos, Senhor, uma semana abençoada, no nome santo de Jesus. Irmãos, ergue assim a mão bem alto e recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vamos louvar ao Senhor.